Oi, bom, vamos lá começar essa live. Vou convidar aqui uma amiga querida para a gente falar sobre esse caso, né, que tá aí estourando na internet. Deixa eu ver se ela tá presente aqui. Só um minutinho. Ah, chegou. Peraí. Convidar você, amiga. Oi, minha Oi, amiga. tudo bem? Tudo bem? Muito obrigada por aceitar assim de última hora esse convite, né, para a gente falar desse assunto que, nossa, é tão importante e tão urgente, porque se algo não for feito, isso eu acho que vai ter consequência grave para uma geração de mulheres, de crianças que vão crescer acreditando que a denúncia ela não tem efeito positivo, que não tem justiça em relação a isso, né? É, Então, justamente, né? E a gente tem que ressaltar que todas as garantias já conquistadas pela mulher, né? A gente já trava uma luta histórica a respeito dos direitos femininos e determinadas situações acabam tentando minimizar, né, esses direitos e acaba acontecendo o que a gente viu aí ontem, né, nas mídias aí, e a gente vai tratar um pouquinho desse assunto. nossa, e é inacreditável. E assim, junto com isso, né, da gente falar sobre essa questão do existe esse tal estupro culposo, né? A gente também ouviu muito da palavra da cultura do estupro e do patriarcado. Então, Sim. eu vou só explicar um pouquinho assim, de forma bem clara sobre o que é a questão desse patriarcado, porque muita gente me pergunta, mas o que é isso? Tem gente que não sabe, não tem esse palavreado no dia a dia. Então, o patriarcado, ele está baseado no governo de hierarquia, em que coloca o homem acima sempre da mulher, considerando a mulher como ser fraco, um ser frágil e um ser que não tem como decidir questões sérias. Isso fica para o homem. Então, o patriarcado, ele aí existe mais de 3.000 anos. Muitos países têm, quer dizer, a maioria, né? Ele é governado dessa forma. E quando eu digo governado, não é somente governo, assim, Sim. em suas casas, nos trabalhos. Então, a gente vê essa questão da hierarquia, do quem manda mais, normalmente quem tem mais poder, quem tem mais dinheiro, e o homem ele se coloca nesse lugar de querer submeter os mais fracos, então as mulheres, as crianças, né, as pessoas que eles consideram pessoas fracas, né, as minorias, como a gente fala, né? Então a gente Costuma chamar. abrindo aí esse espaço e foi o que a gente acabou de ver ontem, colocando essa mulher, né, como nada, desqualificando a fala dela, colocando ela como culpada, né, de ter sido estuprada, né? Então eu queria ouvir um pouquinho Sim. sobre isso. Então, primeiro, vamos esclarecer aqui um pouquinho sobre a questão da cultura do estupro. Só para a gente deixar assim bem mais aberto o leque de explicação, porque a nossa ideia aqui é a gente tratar justamente para evitar que essa cultura se perpetue né, ao longo dos séculos. Né? Nós já estamos no século XXI e essa cultura permanece tão presente dentro de nós, né? Tão enraizada, infelizmente. Né, a gente sabe, como bem você introduziu, Jennifer, que essa violência contra a mulher é histórica. Né? A mulher ela vem trazendo essa submissão, né, esse poder, né, do homem contra as suas vontades. Né? E, graças a Deus, a sociedade tem modificado sua consciência, tem modificado seus conceitos, e a justiça também, né? Tanto que vários foram os movimentos nesse sentido, já aconteceram já algumas alterações de denominações, por exemplo, o pátrio poder passou a ser chamado de poder familiar,
né, a guarda ser unilateral para a mulher, porque era ela a obrigação de cuidar da casa e dos filhos, hoje a guarda compartilhada, para poder dar a ambos os genitores entre aspas, né, obrigação e dever para com os filhos, não só a mulher, ao homem também. Isso não quer dizer que a mulher ela tenha largado o seu filho, ou ela não quer saber do filho, né, ela não quer ter o cuidado do filho. Isso quer dizer que a mulher ela está lutando por igualdade de posições com o homem. Ela está no mercado de trabalho, ela está como... Eu não estou te ouvindo. Não, eu tô te ouvindo. Ah, tá, desculpa. Eu Né, só tô... ela não está na posição mais de submissa na relação né, de homem e mulher dentro de um lar. Então, a gente precisa deixar clara essa questão da necessidade de se falar sobre a violência contra a mulher, né? Porque o Brasil ele é o 5º país no mundo em violência contra a mulher. Então, nós temos que ter isso em mente, né? Então, a mulher, quando ela fala sobre violência, por mais que ela possa, né, existe a possibilidade dela estar mentindo, na maioria das vezes não é, né? Porque a questão que ocorre é a subnotificação das denúncias e também a questão da culpabilidade, né, da culpabilização no caso da vítima. E a cultura do estupro, ela traz justamente isso, né, que ela justamente o ambiente que banaliza, legitima e justifica essa violência contra a mulher. Porque o valor dado à mulher, ele está ligado às condutas morais e sexuais dela, né? Se ela usa determinada roupa, se ela está, se ela sai ou não sozinha, sem o namorado, com amigas e amigos, se ela está dentro de um bar, se ela está bebendo, se ela fica bêbada ou não, se ela usa droga ou não, né? Então essas condutas acabam, o homem, né, ele entende nesse sentido de que ele tem o direito de cometer a violência sexual, porque está ainda, infelizmente, enraizado na nossa cultura de que a mulher ela é vítima, né, porque ela se põe nessa situação, né, ela se torna culpada dessa conduta, né, do abuso sexual, né, e não só homens pensam assim, infelizmente algumas mulheres também pensam, né, que a mulher ela não pode usar roupa curta, que por conta disso ela merece ser atacada, ela justifica o fato de que ela pediu, porque ela estava andando com roupa assim, assim, assado. Independente da conduta dela, né, a estupro acontece até entre casais, é homem e mulher. Então, se a mulher ela diz não, ela tem que ter o direito de não fazer, né? Então, o fato, né, a questão da cultura do estupro é justamente da gente não minimizar a situação que ocorreu, né? Mas o que a gente pode trazer aqui desse caso, né? O problema, né, que gerou foi a questão da conceituação do estupro culposo, né? Se ele existe ou não, né? O estupro culposo ele não existe como tipificação penal, como todo mundo sabe, tanto que criou-se essa polêmica toda em relação a isso. O que aconteceu, né? Assim, o que a gente pode trazer aqui, né? O Código Penal ele é bem claro nesse sentido, né? O nosso crime aqui na legislação brasileira ele precisa estar inserida, né, dentro da tipificação penal, ou seja, tem que estar escrito no texto da lei que aquilo é crime para poder ser caracterizado como uma conduta típica e passível de condenação, né? E os casos de crime culposo, ele também deve estar esclarecido isso na lei penal. Ele dá a tipificação do crime e explica embaixo, em caso de conduta culposa, aplica-se a penalidade assim, assim, assado. Né? No título 6º do Código Penal, que fala dos crimes contra a dignidade sexual, o capítulo 1, ele traz os crimes contra a liberdade sexual. Então, nós temos assim, a ordem, né? 213, o crime de estupro. O 214 ele foi revogado, 215 a violência sexual mediante fraude, 215A a importunação sexual, que já traz aqui também um grande avanço,
né, desse movimento contra essa cultura do machismo e da cultura do estupro, né? O 216 foi revogado, 216A, assédio sexual, 216B, registro na autoridade de intimidade sexual. Aqui, o que a gente traz? No 217, que já é o capítulo 2 dos crimes sexuais contra vulneráveis. Esse é o caso que foi tipificado no processo da Mariana Ferrer, porque ela foi entendido que ela estava em estado de embriaguez ou de dopada, né, por uso de algum tipo de entorpecente, e que, portanto, ela estaria incapacitada de discernir e de dar o consentimento. Seria, então, considerada como vulnerável. Então, ela entra no 217A, que é o estupro de vulnerável. Mas o que trata esse artigo? Ele diz para a gente que ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos é o estupro de vulnerável. Aonde que entra a questão dela? No parágrafo 1º, que incorre na mesma pena, que seria de 8 a 15 anos de reclusão, quem pratica as ações descritas no caput, que é o estupro de vulnerável, com alguém que, por enfermidade ou deficiência moral, ou não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Sim. Aqui que entraria, né? Então, a gente lendo os demais, né, artigos, a gente verifica que não existe a modalidade, o legislador não trouxe, até porque não tem absolutamente lógica considerar um crime culposo para um crime de estupro, porque ninguém age com estupro de forma sem querer. Claro. Né? Então, o que aconteceu? Né? Apesar do processo tais ele ser em segredo de justiça, ou seja, ele não deveria ter, né, tido conhecimento público, foi vazado as informações através da divulgação do site do Intercept, né? E eu li as alegações finais e a sentença. Sim. O que gerou essa comoção toda foi a forma como o promotor requereu absolvição por falta de provas, né? Esse foi o caso. Gente, o promotor sim, como eu falei, assim, eu não li, eu li a peça, né? Eu não conheço o processo, são mais de 3.000 páginas esse processo, né? Então, ele deve ter tido o entendimento dele da forma. O problema foi a forma como ele se manifestou para poder requerer a absolvição. Porque o Ministério Público, ele deve, porque ele é o fiscal da lei, né? Ele deve aplicar a lei da forma correta. Se ele entende que não há provas, ou se ele entende que o crime não foi praticado pela a pessoa que ele está acusando, ele deve se retratar e pedir a absolvição e o arquivamento da denúncia. Isso não impede que ele haja dessa forma. Só que o problema foi que ele usou determinados termos, né, que levaram ao entendimento dessa questão do estupro culposo. E há, assim, na minha interpretação, porque isso é uma questão interpretativa, muitos criminalistas estão dizendo que não, e muitos outros também estão dizendo que sim, por causa da forma como está escrita. E como eu sempre costumo dizer, direito é uma questão de que nós temos sempre 3 opções: o sim, o não e o talvez. Então, você pode pegar a mesma lei e interpretá-la da forma como melhor lhe convém para garantir os direitos do seu cliente, né? E foi assim que foi realizada a interpretação. Ele entendeu determinada forma, né, que a prova não caberia na interpretação dele, de que a prova não condizia com aquela situação. Então, o que eu trago aqui? Eu trouxe um trechinho pequenininho, porque eu não posso ficar comentando sobre o fato por causa do segredo de justiça, tá? Sim. Então, se você me permitir, eu vou ler aqui rapidinho. Pode ler. As alegações seriam nesse sentido, né? Desse modo, não há qualquer indicação nos autos acerca do dolo, em seu aspecto de consciência de elementar de vulnerabilidade, não se afigurando razoável presumir que se soubesse ou que deveria saber que a vítima não desejava a relação. Aqui é que eu entendo que há o perigo da cultura do estupro, é meu entendimento, né? Porque
o homem tem que saber, sim, se a vítima deseja ou não a relação. Ele Ah, não pode ter essa dúvida, porque se houve dúvida, ele não pode ter o ato. sim. Essa é a caracterização. Só que o que acontece? A denúncia foi realizada como estupro de vulnerável. Então, ele entendeu que, né, nas palavras dele, ele entendeu que o réu ele não tem discernimento para saber se ela poderia dizer ou não, se queria ou não o ato sexual. Então, o ato sexual aconteceu, né, supostamente, sem que ela mesma tivesse se manifestado sim ou não. Ele simplesmente aconteceu. É, Entendeu? Olha a. não, uma amiga minha falou que riu sem querer, mas é para rir mesmo, porque parece uma piada, entendeu? Infelizmente, né? É uma situação tragicômica aqui, né? Então, ele esclarece. Aqui entra a questão da justificativa da questão da falta do dolo, né? Que ele fala, trata-se, portanto, da evidente aplicação do instituto do erro de tipo essencial. O que seria esse erro de tipo essencial? É aquele que recai sobre os elementos principais do tipo penal, como a gente já disse aqui, que tem que haver a materialidade, ou seja, tem que haver a materialidade do crime, a autoria do crime e o dolo, né? Ou a culpa, no caso, né? E nele a falsa percepção da realidade pelo agente o impede de perceber que está praticando um crime e, caso fosse alertado sobre o erro, não continuaria a agir ilicitamente. Então, o que o promotor diz nas suas alegações finais? Que, embora ele tenha entendido que não houve dolo, por conta desse instituto do erro de tipo essencial, né, esse erro ele permite que se ressalve a possibilidade de punição a título de culpa. Então, ele ressalta até o artigo 20 do Código Penal, que trata justamente sobre essa questão dos crimes culposos. Então, o que interpretaria aqui? Que ele desqualificou o dolo, de que ele não fez por querer, ele fez sem querer, porque ele não tinha o discernimento de que ela teria ou não o discernimento de dizer que sim ou não. Olha só como a coisa Como funciona. vira, né? Vira como se a decisão Sim, dela e não dele, tirou toda a e responsabilidade. justamente, não era ele que tinha que provar que ela consentiu, era ela que tinha que provar que não tinha o discernimento para consentir. Não, então a gente vai falar, oi, entendeu? Da questão assim, ela tem que provar que consentiu, que não consentiu, entendeu? Houve uma inversão de valores. E, a contrário senso da interpretação do que o Ministério Público escreveu na sua peça, né, a gente entende que ele quis dizer que, se ele está afastando o dolo, então ele entende que houve culpa porque ele reconhece a existência da materialidade do crime e da autoria. Ele só não reconhecia a questão do dolo. Então, deveria ser analisada a culpa. Todavia, como o tipo do crime de estupro de vulnerável não se admite a modalidade culposa, então ele não poderia condená-lo, ele não poderia ser condenado porque ocorre o fenômeno da atipicidade, porque não há previsão penal nesse sentido. Então, essa é a discussão, se houve ou não a informação do crime culposo. É óbvio que nenhum dos juristas, nem o promotor, nem o juiz vai escrever na peça, né, a questão do estupro culposo. Mas a tese foi essa, a justificativa foi essa para a absolvição, porque ele diz que não houve dolo, mas ele não pode analisar a culpa porque o tipo não existe. Então, ele não faz essa análise. Então, por falta de provas do dolo, ele se manifestaria pela absolvição do réu. Então, essa foi a questão, entendeu? Então, assim, o que eu já ouvi também de outros juristas, né, que a gente tem conversado isso desde ontem, a madrugada toda, né, e hoje de manhã já se acordou falando sobre essa polêmica, é a questão da tipificação da denúncia. Ele poderia ter sido enquadrado no 213, ao invés do 217A,
que seria estupro de vulnerável. Mas como ela alegava que não tinha noção do que tinha acontecido, tanto que o fato dela ser virgem, ela alega, né, que ela só chegou a perceber ter havido o ato sexual quando ela chegou em casa e viu que ela estava sangrando por causa do rompimento do ímen, então foi aí que ela teve a noção, né? Mas outras provas, infelizmente, assim, a gente não pode tratar pela questão do segredo de justiça e pela questão do fato de que a gente não tem acesso integral aos autos, né? Sim. A Aline Vieira aqui está até comentando aqui, a teoria do direito, no conflito entre a lei e a justiça prevalece a justiça. Onde está a justiça? Isso, não vi justiça nisso, com certeza. É, a gente realmente não vê, mas existe aquele princípio também do indúbio pro réu, é um princípio básico do direito penal, né? Então, isso o juiz coloca na sentença, que ele prefere absolver 100 criminosos a condenar um inocente. Então, essa foi, entre aspas, a justificativa para a absolvição, né? E a interpretação da fundamentação da alegação penal, da alegação final do Ministério Público é que dá a entender que ele justifica a modalidade culposa e, por isso, esse entendimento do estupro culposo. Né? Não que eles tenham escrito expressamente, mas, a meu ver, não precisava. Né? Porque a justificativa dele já é bem clara. E é engraçado, assim, quando você fala dessa questão da responsabilidade, né? Que ele fala, eu não sabia, que ela não queria. E a gente entra aí. Por isso é importante essa educação sexual adequada desde a infância, porque a criança ela vai aprendendo desde cedo e a gente sabe que gênero é uma construção da sociedade. Sim. Então, o que é da menina e o que é do menino. A menina tem que cuidar, tem que limpar a casa, tem que abaixar a sainha para não mostrar. O menino, não. O menino tem que soltar pipa, é libertador, é liberdade, é o pegador. E a gente Sim. dando as crianças nesse modelo aí e dando autorização para o menino não se responsabilizar nunca, a ser Sim. o inocente, o bobão, e a menina é que sabe de tudo, é maliciosa. Então a gente coloca essa carga na mulher desde cedo, desde criança. E é importante essa educação de forma adequada, respeitando a idade, claro, né? A linguagem da criança, mas você percebe como isso tem impacto na vida adulta. Porque eu digo a gente, mulher, homem, né? A gente vai criando esses abusadores. A gente Isso é verdade. o consentimento. A criança tem que aprender que não é não. Isso se faz no dia a dia. Isso se faz brincando com a criança, mostrando para o menino que ele tem que respeitar a colega da escola, tem que respeitar os professores, tem que respeitar. E quando a gente não faz isso por medo de frustrar, por medo de perder o amor, a gente acaba formando abusadores. E é isso aí. É justamente essa a questão, né? Aí é que entra a questão do entendimento da cultura do estupro, né? Porque a própria educação que a gente dá aos nossos filhos, ela tem essa perpetuação. Por isso, né, você trouxe essa questão do patriarcado desde o início, né? E eu trouxe a questão do histórico, né? Da submissão da mulher. Né? E é isso, o que eu falo nas lives, né, que eu faço lá na minha página lá da OAB Vai à Escola, é sobre essa questão da desconstrução desses conceitos, a necessidade de se falar desse enfrentamento, da desconstrução, desse tradicionalismo exacerbado. Não é que a gente está querendo acabar com a família, ou que a gente está querendo acabar com as instituições, né, como um todo. A gente precisa se adaptar aos tempos que a gente vive. Né? A gente não pode mais permitir que uma mulher seja estuprada porque ela estava de short. A gente não pode mais permitir que uma mulher seja estuprada porque o homem não sabia que ela não disse não. Eu não sabia que ela disse não. Até porque crianças, né, passam por situações de abuso e estupro. E a culpa é o quê? A fraldinha? Justamente. A culpa é
Vamos assim. Desculpa, agora fui eu que ri. É porque essas situações deixam a gente assim desconcertada, né? É um absurdo. Eu tô assim, realmente mexida, porque isso mexe comigo. Esse caso, ele tem que seguir adiante, porque vai calar muitas meninas, vai calar muitos. Sim. E existe até a questão da subnotificação. Tem uma pesquisa que eu identifiquei pela internet que fala que existem, por ano no Brasil, em torno de 50 mil casos de estupro. E que esses casos seriam apenas 10% dos casos reais. Né? Então, a gente vê que o caso é 100 vezes maior, né? Não é por aí. Né? O que a gente precisa desconstruir, como a gente está falando aqui, é justamente esse machismo estrutural que já está enraizado na nossa sociedade e o machismo institucional. Aí a gente volta para o caso agora para a gente poder falar da audiência. Claro. Né? Então, o que a gente entende do que aconteceu ali na audiência? Primeiro lugar, eu quero deixar claro aqui que, como advogada, eu sou a favor das prerrogativas do advogado. Não sou contra, muito pelo contrário, até porque o meu atuar enquanto advogada numa audiência e em qualquer outra lugar para poder garantir a defesa do meu cliente, eu preciso me valer das minhas prerrogativas. Né? O que são essas prerrogativas? São esses direitos que o advogado tem da inviolabilidade da sua conduta em relação ao caso que ele está atuando. Né? Então, o Estatuto da Advocacia garante isso. Né? Ele diz, no artigo 7º, parágrafo 2º, que o advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria ou difamação punível qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele. Agora vem a parte que a gente precisa ressaltar. Sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que praticar. Tá? Então, ele tem uma certa liberdade para atuar na audiência, mas o excesso é punível. Tá? E a própria Constituição, ela garante isso no artigo 133, quando ela diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável pelos seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Então, a gente tem um limite do atuar do advogado e dessa inviolabilidade dele. Olá, Benício! Saiu da aula e veio aqui para nossa live. Aqui, tá numa live. Achou... Tá bom, meu amor. Profissional, mãe, tudo bem. Com certeza. A minha já passou aqui por trás, aí já saiu, já foi para aula também. Né? Então, o que acontece? Nós temos que saber qual é o limite dessa lei. O que a lei diz? Nada. A lei não diz qual é o limite que o advogado tem. Em contrapartida, aí vem de novo a história de que a gente tem que fazer sempre a interpretação do contrário senso, né? Porque se a lei não diz, a gente tem que entender aonde ele está. Porque existe esse limite, tanto que a Constituição Federal diz, nos limites da lei. Então, onde está esse limite? Na própria Constituição Federal, quando ela diz que garante a inviolabilidade da honra, da moral, dos bons costumes, da liberdade da personalidade, da intimidade, da dignidade da pessoa humana. Né? Esse é o limite que a gente deve estabelecer. Então, o que a gente entende ali? Né? Que o atuar do advogado ele pode chegar a determinado ponto, mas ele não pode ultrapassar aquela situação, sob pena dele responder por esse excesso. Né? Inclusive, a OAB do Pará, ela já lançou uma campanha ontem mesmo que fala advocacia pelo fim da violência de gênero como estratégia processual. Ótimo. Então, nesse caso, né, o que a gente viu ali foi, pelo menos naquele trechinho que foi divulgado. Como a gente disse, o processo tem segredo de justiça, ninguém teve acesso à íntegra da audiência. Pelo menos eu não tive, eu só vi também o que passou no jornal. Então, aquele trechinho da audiência, nós vimos um homem
atacando de forma incisiva, né, e assediando de forma inquestionável uma mulher que estava ali numa situação já de vulnerabilidade, porque ela era vítima naquele caso. E Isso. ela foi transformada numa criminosa, entre aspas, ali, né? Porque ela estaria invertendo a situação e ele levou para ela todo o seu machismo enraizado, estruturado, né? E a institucionalização do machismo ali se deu como? Pelo fato de que o promotor de justiça não se manifestou para defendê-la e para pedir que o advogado de defesa diminuísse o tom das agressões, diminuísse o tom da investida contra ele. Isso é básico. Bastava ele ter se pronunciado, Excelência, pela ordem, vamos pedir que aqui a gente não acirre os ânimos e não trate a depoente, a vítima, como uma criminosa, uma falsária, como ela implorou ao juiz, né? Então, o juiz, naquele caso... Como foi comentado aqui, sem respeito, sem empatia. Foi Sim, né? Não tem nem como perdoar algo assim. né? A Leila está dizendo aqui para gente, né? Ela parecia uma ovelha rodeada de vários predadores. Sim, parecia. Era essa a situação. Ela estava totalmente vulnerável naquela situação e sofrendo o que eu entendi, na minha concepção de advogada, como segundo estupro. Ela foi estuprada pela segunda vez ali, porque foram vários homens atacando-a, julgando-a, acusando-a de ser promíscua, porque ela tem fotos da época da carreira dela de modelo. Quem é que nunca tirou foto naquela pose que o advogado disse ser uma pose ginecológica? Todo site de book, a gente vê que aquelas fotos... Nada, que isso? Que aquelas fotos são extremamente naturais, né? Então, a gente não pode jamais permitir que ele utilizasse fotos pessoais da vítima para poder acusá-la de uma situação de que ela era a vítima e não a algoz, né? Ela foi transformada numa algoz, né? Ali, a Tamires até está dizendo aqui, fizeram ela reviver todo o abuso sofrido. Sim, ela foi, né, estuprada, ela, na visão dela, né? A gente tem que dizer aqui, não conheço os autos, não conheço todas as provas, eu li os depoimentos, porque eles constam na sentença e constam nas alegações finais, aparentemente na íntegra, mas eu não tenho como fazer juízo de valor. Então, ela, na visão dela, ela sofreu um estupro e, naquele momento, ela estava sofrendo novamente a violência. Ela sofreu uma segunda onda de violência. E isso, pelo que a gente já viu, né, está sendo objeto já de análise pelos órgãos competentes. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos já remeteu ofício às corregedorias do TJ, MP, OAB, CNJ e o do Conselho Nacional do Ministério Público, para que investigue as condutas profissionais dos agentes daquele momento da audiência. Aqui é do CNJ, né, o conselheiro que, no caso, responsável é o Henrique Ávila, do CNJ. Ele já enviou ofício solicitando à Corregedoria Nacional de Justiça a análise da conduta do juiz, né? E ele entendeu, ele alega na informação dele que as imagens são chocantes e que mostram o que equivale a uma sessão de tortura psicológica no curso de uma solenidade processual. Porque, na verdade, os abusos, eles acontecem a nível emocional, psicológico, moral. Justamente. Ela sofreu isso tudo de novo. E é assim quando uma criança ou um adolescente também faz a denúncia, que passa por todos os absurdos das pessoas desacreditar a fala, né, da criança, a denúncia ou do adolescente, e ela passa por toda essa crueldade, por toda essa violência novamente.
é assim inacreditável. Eu trago sempre criança e adolescente para a gente pensar que a gente tem que começar, né, a construir algo embaixo, com uma educação adequada, justamente para que a gente evite situações desse tipo, né? E é muito importante, assim, não dá para passar. Tem um abaixo-assinado aí na internet, eu vou até colocar Sim, para a gente ir lá dizer que a gente não está satisfeita com essa situação de ontem. Tem que ser revista, com certeza, né? sim. Orar isso aí, né? Aí, assim, né, falando ainda das apurações, né, todos os órgãos, como eu disse, todos os órgãos envolvidos já se pronunciaram, né, a OAB de Santa Catarina, ela está para julgar uma representação contra esse criminalista, esse advogado de defesa, né, para a gente deixar claro que quem praticou essa conduta do abuso moral contra a Mariana foi o criminalista Cláudio Gastão da Rosa Filho, que atuava como advogado de defesa do acusado, do réu, que é o tal do Aranha. Né? E o próprio ministro Gilmar Mendes, né, no Twitter dele, ele manifesta também, né, a insatisfação dele pelo ocorrido. E ele traz, né, eu vou ler aqui o que ele disse para não ficar com as minhas palavras, para a gente manter fidedignamente, né, as palavras dele. As Sim, cenas da audiência de Mariana Férias são estarrecedoras. O sistema de justiça deve ser instrumento de acolhimento, jamais de tortura e humilhação. Os órgãos de correição devem apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos, inclusive daqueles que se omitiram. Né? Então, o que a gente viu ali foi justamente isso. Foi um juiz totalmente omisso, sim. né? Pela a forma como ele estava, aparentemente, ele percebeu o excesso do advogado, Claro. tanto que ele ofereceu para Mariana parar para ela poder se restabelecer emocionalmente, para que ela fosse beber um copo d'água, né? Então ele percebeu que a violência ocorreu, mas ele não parou. Ele não fez aquela situação de que a gente fala, né, do rompimento da agressão do momento. Olha que interessante o que você traz. Ele pede para ela tomar uma água, se restabelecer. Como a mulher ela é fraca, é frágil, mas ele não para a fala do outro que está A sendo, agressão. né? E é para você ver como que isso está na raiz do problema, né? É normal o cara falar, desculpa falar assim, cara, porque é tão revoltante isso, mas um advogado pode insultar, pode ofender, pode colocar humilhação na mulher, mas ele pede para ela tomar uma água, para se acalmar, porque É. é sempre tida como louca, sempre tida como Sim, consequente, né? né, exagerada, né, que faz tudo, né, o mundo, né, o que acontece é tudo culpa da mulher, né? A Tamires Nazária é uma amiga minha, ela é da UAB, vai à escola lá de Araranguá, é de Santa Catarina, né? Ela traz aqui pra gente que que o presidente dela lá, né, da UAB de lá, ele já pediu a cópia do processo e não pode expedir uma nota de repúdio porque eles não podem julgar, né, previamente, sem análise dos acontecidos, para não haver uma parcialidade, na verdade. Né? Não, na verdade, todos nós temos que ser imparcial. A questão, eu li uma nota da OAB de Santa Catarina, eles falam justamente que estão apurando, estão fazendo a verificação dessa conduta, né, do que aconteceu tanto no processo como na audiência e a conduta do advogado. Então, assim, a gente tem que esperar realmente para ver as cenas, né, a história das cenas do próximo capítulo. O que a gente não pode é permitir que se perpetue essa cultura do estupro, Jamais. essa cultura da violência contra a mulher e da culpabilidade, de que ela é a culpada pela violência que ela sofre, né? E a gente cobrar que esse tipo de atitude, independente das prerrogativas do advogado, elas não sejam mais toleráveis, né? Ela não pode mais ser considerada uma atitude normal. Claro que não, com certeza.
Isso é muito importante, até como a Leila colocou ali, a gente faz parte de uma mentoria, né, de prevenção ao abuso sexual, é colocar essa mulher numa situação de desequilibrada, é fazer com que a criança ou adolescente reviva a sua dor, passando Sim. por várias pessoas, falando do caso sem ter nenhuma técnica, sem ter nenhum cuidado, nenhuma empatia. A criança e o adolescente vão ficando sem esse apoio emocional e essa estrutura, porque acaba que não tem. E vendo esse episódio, que foi um episódio do horror, dá até para fazer um filme sobre isso, porque foi um horror, uma falta de respeito tremenda. E como você disse, não dá para aceitar isso. Por isso que eu resolvi te convidar para você explicar com mais base, né, na lei. Muito, muito obrigada. E dizer que é importante a gente levar informação para as famílias. As crianças precisam de uma educação adequada, da sexualidade, que não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a sua forma de agir com o mundo, com as pessoas, a relação que ela faz com os outros, com respeito, com consentimento. Então, isso ela vai aprendendo desde pequena, para quando chegar na fase adulta, respeitar os seus parceiros de trabalho, de escola, qualquer ambiente que ele for. Isso é o mínimo, né? Respeito pelas pessoas. É verdade, né? E assim, até fugindo do assunto desse caso específico, mas a gente lembrando outros casos que já aconteceram, recentemente nós tivemos aquela menina de 10 anos que foi crucificada por realizar um aborto, né, permitido por lei, né? Uma menina de 10 anos, não estou falando de uma mulher de 42 anos como eu, né? Estamos falando de uma menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio durante 6 anos. Pelo que aconteceu, foi desde os 4 anos. E a sociedade caiu em cima dela de julgamentos e preconceitos, né? Outros crimes ocorreram ali pelo vazamento de informação, de onde ela estava, o nome da criança, né? Então, assim, a sociedade é que precisa ser modificada, porque no momento que nós nos modificarmos e fizermos isso aqui, Jennifer, que estamos fazendo, que é debater, discutir o tema, né, e não permitir mais que esse tema seja esvaziado, seja diminuído, porque a mulher não tem voz, a mulher não pode falar, a mulher não pode se manifestar, a mulher não pode pensar em contrário, a mulher não pode ter pensamento crítico, né? Então a gente tem que justamente fazer o contrário. Nós temos que discutir, nós temos que debater, para isso estamos aqui, né, vivendo na live do bullying, né? Eu mencionei que na época da minha adolescência, aquele querido cantor do Gabriel Pensador fez aquela música do Loura Burra, né? Nós temos que tirar esse estereótipo de que mulher é burra, mulher é objeto sexual, de que a mulher é a objetificação do corpo, né? Nós temos que quebrar esse paradigma, nós temos que criar uma nova conceituação. E cabe a nós, né, enquanto ainda temos nossos filhos pequenos, né? Nossos meninos, você tem o seu, eu tenho o meu. Graças a Deus, meu filho é um amor de criança, é super carinhoso, né? Mas, assim, conheço algumas pessoas que tentam incutir essa questão da mentalidade machista na criança, que escondem lápis de cor cor-de-rosa do menino para ele não utilizar o lápis de cor, né? Que não permite que ele brinque com meninas, porque não pode abraçar o amigo, que o amigo é carinhoso, então não pode abraçar. Então, a criança começa a criar os seus traumas desde cedo por causa da conceituação que o adulto que impõe na cabeça dele. Por isso que é cultural, a gente tem que acabar com essas ideias. É importante, por isso que a educação, eu sempre trago a questão sobre a educação sexual, ela é importante nas escolas, em casa, e se os pais não querem dar, é um direito da criança, é um direito do adolescente, o ECA traz isso, e tem que ser respeitado, tem que ser atendido. Mas a guerra ainda não acabou, a gente tem que seguir, é uma missão, e por isso que eu estou nesse projeto. Quanto mais informação, porque, na verdade, muitas famílias, muitas mulheres não tiveram esse tipo de educação também, e acaba reproduzindo.
eu não tive essa educação de saber o que é a sexualidade, como é feita da forma correta, como falar da melhor forma. A gente aprende achando que o sexo é uma coisa terrível, de pecado, e não pode ser dito, não pode ser falado, parte íntima, meu Deus, não, o que que é isso? Ninguém quer falar a respeito. É, E isso, na verdade, tem que ser mudado, esse pensamento, porque não é nada disso. A forma correta, ela vai trazer segurança para a criança. A informação vai evitar abusos, não só abusos sexuais, mas abuso de todos os tipos, como a gente falou, psicológico. Quantas relações abusivas a gente vê por aí, de namoros, adolescentes já começando as relações afetivas com violência. sim, sim, verdade. Aí fica uma cultura assim, a gente tem que parar esse ciclo, uma hora a gente tem que ir quebrando, e a gente quebra com conscientização. E é importante, por isso agradeço muito você ter aceitado esse convite. Eu que agradeço por ter a gente fez o convite nas últimas segundos de ontem. É verdade. Agradeço a Foi todos ótimo. que estão aqui, os que vão assistir depois, que vai ficar gravado, mas é um assunto que a gente não pode deixar morrer. Assinem, por favor, o abaixo-assinado. Tem que ir adiante, tem que mudar isso, não pode continuar dessa forma. É verdade. Então vamos seguindo aí contra essa cultura do estupro, contra o machismo estrutural, institucional, e Isso, vamos tentar modificar esse conceito aí na sociedade. Vamos juntas. verdade. Sempre. Sim. Muito obrigada, viu, Angélica, minha amiga. Para vocês também, muito obrigada. Beijo para todas. Gente, muito obrigada pela participação, minhas amigas, aí os Eu da também. Jennifer, todos nós. Tchau, gente. Tchau.